Esse protagonista estava com as expectativas erradas do que aconteceria após derrotar o vilão desse mundo, o que acabou gerando muita confusão, as quais nós vamos ver agora nesse resumo. Então já curte o vídeo, se inscreve, compartilha e comenta alguma coisa aqui para ajudar o canal, tipo qual é o seu anime favorito. Bora para o resumo. O mundo se encontrava batalhando contra o Lorde das Trevas, então o herói Jed aparece indo com tudo para cima do vilão, que oferece um cargo para o herói, mas Jed recusa e exige o tesouro dele e a princesa. Ser rico e casar com uma princesa é o sonho de infância do protagonista, que vê o Lorde das Trevas como uma escada para o sucesso dele. Ele derrota o vilão e vai atrás da princesa, mas quem ele encontra é o príncipe. Assim, o protagonista dá um pergaminho de teletransporte para ele e vai para casa. Decepcionado com o ocorrido, ele decide jogar. Vemos agora um flashback de uma jovem que foi acolhida pelo Lorde das Trevas e deseja vingança do protagonista. Ela era uma das 4 generais e se infiltrou na cidade para caçar o herói. Agora ela trabalha em um café de empregadas. Ela começou a trabalhar nesse local para comprar o cajado de seu mestre. O protagonista aparece no café e ela acha que ele foi atrás dela, mas ele só estava ali para comer e tirar fotos. E ela fica em choque após ele ir embora sem reconhecer ela. Mas alguém estava de olho neles. Um espião vai levar isso ao rei. Então encontra mais um cara com uma câmera, pensa ser do grupo dele. Mas esse cara joga itens que transforma as pessoas em cosplays e tira foto delas. Após isso, ele apanha das pessoas que ele jogou o item. Ele é Peg e era um dos 4 generais, que tinha esse costume de transformar a roupa de seus adversários e tirar fotos. E depois até vendeu um livro com as fotos que ele fez, deixando a líder dos cavaleiros muito nervosa por estar nesse livro. Ela até recebe cartas de fãs por causa disso. Peg aparece na casa do protagonista, pedindo abrigo e, após um drama, o protagonista deixa. E quando ele vê a foto que o protagonista tirou na cafeteria, reconhece a Jaina. E após Jed pensar muito, ele também se lembra. O espião levou as fotos do herói ao rei, mostrando o envolvimento dele com os generais do Lorde das Trevas. E após seu conselheiro falar que o herói é um traidor, o rei manda a cavalaria atrás dele. Ele diz que vão executar outro general do Lorde das Trevas, conhecido como o Herói Caído. A cena muda e vemos alguém passando pelos guardas. É o príncipe que exige de Rock, que é o Herói Caído, que retorne os planos. Mas ele diz que não pode, que não consegue sem Claudine, que era o Lorde das Trevas. Peg e Jed estão jogando e falando de Rock e que ele tem uma irmã, que ele se juntou ao Claudine por causa de uma lenda da Terra do Norte, em que no nascimento de gêmeos um deles será oferecido ao dragão Dal Toro. E o protagonista pensa que existe uma magia horrível na capital real, onde eles estão. Peg perde no jogo para Jed e quando Jed pensa em ir comprar alguma coisa, Peg perde o mercado inteiro, irritando o protagonista. Jaina chega com o pé na porta, declara vingança e fica envergonhada ao ver a briga de Jed com Peg. Peg tenta explicar e diz ser amigo do herói. Jaina acha que Peg é um traidor e assim vemos o truque que o protagonista deu para entrar no castelo do Claudine. Vemos um teatro de bonecas, era Jaina romantizando a batalha do herói e logo após sendo apagada por Jed. Após isso, ela vai pra cima de Jed e destrói o sofá dele. Jed diz não ser mais o herói e não querer lutar com ela, mas ela continua. Corta o cabelo do protagonista, que fica se esquivando das investidas dela. O duelo destrói as light novels do protagonista, mas ele mostra sua habilidade quando um ataque de Jaina ia destruir um action figure dele. Isso deixa ele furioso. A Jaina começa a tremer, ela se afasta e prepara outra investida, mas o protagonista supera ela somente estralando os dedos. Ela tenta mais uma vez, mas é derrotada e posta contra a parede. Jed diz que ele e Claudine tiveram uma batalha intensa e que ambos colocaram suas vidas em jogo, mas se ela quer vingança, deve estar disposta a isso também. Mas ele se vira e diz que ninguém mais precisa perder a vida. Jaina se lembra de seu mestre e começa a chorar. Jed fica sem jeito e diz que ela pode acertar um soco nele como vingança,
ele levanta um escudo, mas o soco dela perfura barreiras e ele sai voando. Nesse momento, ela começa a se comportar como uma tsundere. O protagonista percebe que eles estão cercados, e só com olhares ele se comunica com Jaina e planejam como escapar dos guardas. Peg acha incrível como eles já viraram melhores amigos. Jed sai com Peg amarrado, diz ter capturado ele, mas o mago da corte acusa o herói de traição. Jed tenta conversar, mas leva uma magia de gravidade. Jed se levanta e reverte a magia. O mago diz que isso é impossível para um espadachim, e o protagonista diz que ele nunca disse ser um espadachim, ele só usa a espada porque é legal. O mago chama reforços e o protagonista corre levando Jaina e Peg. Uma mulher interrompe o caminho do protagonista, falando que quer o Peg. Jed entrega ele e continua a correr. A mulher tira a capa dela e ela está vestida como uma garota mágica. Peg tira uma câmera para fotografar ela. As companheiras da capitã aparecem vestidas de forma normal e vemos que elas fizeram a capitã se fantasiar. A capitã pergunta aonde está a roupa delas e elas não vestiram por ser vergonhoso. Vemos Jed e Jaina correndo. O protagonista usa suas magias de buff para passar pelos guardas. Jaina fica impressionada. Eles ficam de frente com um grupo de magos. Assim, eles são cercados. Jed mostra um anel de teletransporte que não quer usar, mas Jaina usa e eles param na caverna de um dragão. Jaina treme e o dragão diz olá para o protagonista, que chama o dragão de mestre, e vemos Jed sendo mordido e depois cuspido. O dragão se transforma em uma garota, e mudando de cena vemos que Jed está amarrado e Lessie, a dragão, pergunta o que ele fez com o chifre dela. Ele mente e fala que está guardado. Ela usa uma magia que obriga ele a falar a verdade. Ele vendeu o chifre dela. Após uma longa punição física, Lessie nota Jaina e pensa que ela é a namorada de Jed, que é punido novamente. Lessie começa a chorar, pois ele cresceu rápido. Jaina pergunta se Jed é um dragão também, mas ele diz ser só um humano. Lessie lembra que o sábio Godel convenceu Jed a se tornar um herói. Vemos um flashback disso. Jed diz que achava que sua mestra ia atrás dele logo após dele sair dali, mas o reino que ele escolheu tem alguém que impede a entrada dela. Nisso vemos o príncipe. O herói caído, Rock, está para ser executado, mas sua irmã aparece. Ela é dita ser a mais forte de sua província. Ela disse que casaria com um homem que derrotasse ela, mas ela nunca foi derrotada. Vemos ela derrotando todos os agentes do reino e conversando com seu irmão. Diz que o pai deles mandou ela ir ali, que ele está decepcionado com o Rock por ter sido derrotado por um desconhecido. Era para ela eliminar ele, mas ela decide dar um discurso motivacional e manda ele assumir o controle das tropas das trevas e ganhar do herói. Chegam guardas e Rock os derrota facilmente com a espada da família que sua irmã acabou de passar para ele. Rock se preocupa em ficar com a espada, mas ela diz que o palito de madeira já é o suficiente para ela ser overpower. Eles se despedem e Rock encontra Peg sendo levado pelas cavaleiras, resgata ele e Rock decidiu se tornar o novo Lorde das Trevas. Vai atrás do cajado de Claudine, encontra a casa de Jaina e o cajado está ali. Ocorre um flashback dele treinando Jaina e no final Rock se pergunta aonde ela está e Peg conta que ela está com Jed. Rock fica em choque em saber da relação deles com o herói e pensa besteira. Vemos o rei muito preocupado com as coisas que estão acontecendo e o príncipe aparece perguntando se isso é uma crise no reino. O rei diz que não, mas o conselheiro começa a gritar e diz que sim e pergunta aonde está o guardião do reino. E o dragão surge de dentro do príncipe. E o rei, sacando sua espada, diz que o conselheiro não deveria ter visto isso. O dragão vai atrás de Lessie, que está mandando Jed ficar escondido ali. Nesse momento, o dragão Dardo lança um poderoso ataque. Lessie defende, mas o poder resvala no protagonista. Lessie se enfurece e se torna um dragão. Ela vai atrás de Dardo. Ele o lança longe. Usa um poder devastador,
Mas mesmo após ser dizimado, o dragão Dardo se recupera, morde Lessie, que revida, mas Dardo começa a vencer a batalha. O protagonista se preocupa, dá para Jaina um item e manda ela correr. Ele se teleporta, aparece no meio da batalha, se esquiva de Dardo, faz Lessie voltar à sua forma humana, usa uma magia para disfarçar o destino de seu teleporte e foge do local. Dardo decide procurar eles. Jed aparece pelo item que deu a Jaina, quebra o chifre de Lessie e fica sem poder mágico e furiosa. E vemos Dardo lamentando por não ter sido derrotado. Vemos Rock assumindo o papel de Lorde das Trevas e o anime termina com um vilão lamentando em meio à chuva. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Qualquer sugestão de anime para ser resumido, pode me contar aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Valeu!